Olá, bom dia, 9 horas e 40 minutos. Ótima segunda-feira para você. Nova semana começando e a gente está por aqui para te deixar sempre bem informado. Estamos ao vivo, direto da capital paulista, por isso vamos dar uma olhadinha nas imagens de São Paulo nessa manhã. Sol entre nuvens agora e deve chover entre a tarde e a noite. A máxima chega aos 32 graus. A gente começa com as informações do Papa Francisco, que continua em tratamento, mas trabalhando. O Vaticano divulgou o texto do Santo Padre para o Ângelus deste domingo. E neste final de semana, em Roma, aconteceu também o Jubileu dos Missionários da Misericórdia. Vamos saber os detalhes de tudo isso com Danúbia Gleiser. Bom dia, Danúbia. Bom dia, Elane. Bom início de semana. O Vaticano divulgou o texto do Ângelus em que o Papa Francisco refletiu a atitude de Jesus apresentada no Evangelho de Lucas, ao perceber que os fariseus se escandalizavam e murmuravam em vez de ficarem felizes porque os pecadores se aproximavam dele. Cristo contou a história do filho pródigo. Francisco escreveu que assim Jesus revela o coração de Deus, sempre misericordioso para com todos. Ele cura nossas feridas para que possamos amar uns aos outros como irmãos. Com isso, o Papa convidou a todos a viver a Quaresma, especialmente o Jubileu, como um tempo de cura. Acrescentou que também está vivendo isso na alma e no corpo, confiando na misericórdia. O Papa pediu oração pelos países em guerra e escreveu que acompanha a situação no Sudão do Sul com preocupação. Renovou seu apelo a todos os líderes para que façam os esforços necessários a fim de reduzir a tensão no país. No texto, citou como fatos positivos a ratificação do acordo sobre a delimitação da fronteira entre Tajiquistão e o Quirguistão, que representa um excelente resultado diplomático. Neste final de semana, aconteceu em Roma o Jubileu dos Missionários da Misericórdia, com a participação de sacerdotes vindos de várias partes do mundo, bem como do Brasil. Oração, momento formativo, celebração das 24 horas para o Senhor, peregrinação à Porta Santa, rosário e missa marcaram a programação do evento. E de acordo com as informações dadas pelo Vaticano no fim de semana, o Papa continua celebrando a missa diária na Capela Santa Marta. Ele segue em repouso, terapias e um pouco de atividade de trabalho. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Obrigada, Danúbia. Agora a gente vem para o Brasil porque o governo federal publicou no Diário Oficial da União os procedimentos e prazos para justificativa de ausência no Exame Nacional do Ensino Médio de 2025. As informações com Liana Nunes. Bom dia, Liana. Bom dia, Elane, e a todos. Olha, a justificativa de ausência na prova e também a solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição para o Enem 2025 vai de 14 a 25 de abril. Um novo calendário foi disponibilizado pelo Ministério da Educação, informando que o resultado final do recurso de justificativa de ausência será em 22 de maio. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, informou que ainda serão publicados os editais oficiais, os editais específicos com as regras do Enem 2025. E agora vamos falar de tarifa zero para o transporte público. De acordo com a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a gratuidade de transporte público chega a 145 cidades brasileiras, um aumento 7 vezes maior desde 2019. Os dados também apontam que 61% das cidades com tarifa zero têm menos de 60 mil habitantes. Capitais como São Paulo, Maceió, Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília e também São Luís adotaram a gratuidade em dias específicos ou para grupos selecionados. Elane? Obrigada, Liana, pelas informações. E o preço dos medicamentos deve ficar mais alto a partir de hoje. O Diário Oficial da União divulgou nesta segunda-feira o ajuste máximo para este ano. Mais informações com a Aline Mércio. Bom dia, Aline.
Bom dia, Elane, a todos que nos acompanham. A Lei 10.742 de 2003 prevê o reajuste anual dos medicamentos. E o Diário Oficial da União divulgou a porcentagem máxima no aumento que passa a valer a partir de hoje. Vamos ver como é que fica. Para o nível 1, o aumento máximo será de 5,06%. Para o nível 2, de 3,83%. E para o nível 3, a elevação é de 2,6%. Os níveis são classificados de acordo com a concorrência que esses medicamentos têm. O nível 1, por exemplo, é o mais concorrido. E vale lembrar que esse valor pode não ser repassado automaticamente ao consumidor, já que os farmacêuticos, distribuidores e lojistas é que estabelecem em que momento e de que forma vão aplicar esses reajustes, sempre respeitando o teto estabelecido. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, inclusive, deve divulgar uma lista com os preços máximos atualizados e disponibilizá-la no site da Anvisa. Caso o consumidor identifique o aumento abusivo, além do teto estabelecido, pode denunciar neste mesmo site. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Aline. Agora a gente fala sobre o clima. A semana começa com alerta para as chuvas nas regiões norte e sul do país. Já no Nordeste, o alerta é para o ar seco. Vamos ver como fica o tempo em sua região. Uma nova frente fria favorece chuvas com rajadas de vento no sul do Brasil. Há risco de temporal com granizo na região das Missões, na Campanha Gaúcha e no leste do Rio Grande do Sul. E tem alerta para o oeste de Santa Catarina e do Paraná. No sudeste, o calor e a umidade do ar provocam pancadas de chuva em toda a região. No centro-oeste, dia abafado com fortes chuvas no norte do Mato Grosso, no sul e oeste de Goiás. O maior risco de temporal fica sobre o Mato Grosso do Sul, onde chove a qualquer hora. Tempo seco e firme em Brasília. Na região norte, tempo instável e risco de temporais entre o norte do Amazonas e do Amapá. Chuva com raios e trovoadas nas capitais Manaus, Belém, Rio Branco e Palmas. E no Nordeste, chuva isolada na costa leste, mas pode ter pancadas fortes em Aracaju, Maceió, litoral do Maranhão e do Ceará. Ar seco no centro-norte da Bahia e no interior do Pernambuco. Trabalhos de resgates após terremoto em Mianmar, investigações na Tailândia e condenação de Le Pen por corrupção estão entre os principais destaques desta segunda-feira. Mianmar declara semana de luto nacional de 7 dias após o terremoto da última sexta-feira. Autoridades afirmam que equipes de resgates vindas de outros países trabalham 24 horas por dia para auxiliar nas buscas por sobreviventes. Segundo a mídia local, ao menos 1.700 mortes foram confirmadas, mas a junta militar que governa o país fala em mais de 2.000 vítimas fatais. Na Tailândia, país vizinho a Mianmar, parlamentares voltaram ao trabalho hoje, fazendo uso de equipamentos de proteção por tempo indeterminado. Na noite deste domingo, eles realizaram exercícios para a rota de fuga em caso de emergência para novos abalos. O governo tailandês apura as causas do colapso do prédio em construção, que deixou pelo menos 19 mortos. Autoridades investigam as amostras do aço retiradas dos escombros em Bangkok, capital do país. E na França, Marine Le Pen é considerada culpada em julgamento por corrupção nesta segunda-feira e está inelegível até 2027. Ela foi condenada pelo tribunal francês por apropriação indébita de fundos da União Europeia. Le Pen é líder da extrema-direita e favorita nas pesquisas de opinião pública. Bom, e o Papa Francisco nomeou na manhã de hoje o administrador apostólico da eparquia de São Gregório de Narek e exarca apostólico para fiéis de rito armênio na América Latina e no México. Dom Vartan Valdir Bogosian, salesiano de Dom Bosco, nasceu em Penápolis, interior de São Paulo,
O bispo será o administrador apostólico da Eparquia de São Gregório de Nareque, em Buenos Aires, que é a sede episcopal da Igreja Católica Armênia na Argentina. Dom Vartan também será exarca apostólico para fiéis de rito armênio na América Latina e no México, que é uma circunscrição eclesiástica católica pessoal para os fiéis da Igreja Armênia. Ficamos por aqui, a gente volta com outras notícias para você amanhã, logo depois do Sorrindo para a Vida. Reveja essa edição no YouTube Jornalismo Canção Nova. Às 6h45 tem o Canção Nova Notícias e você também pode acompanhar. Fique com Deus, até a próxima, uma ótima semana para você.